Boa noite. A gente está iniciando hoje a segunda live. Boa noite. A gente vai iniciar hoje a segunda live da série Repensando o Negócio. Hoje vamos falar de escassez ou abundância e o que a colaboração tem a ver com isso. Então vamos dar um tempo para o pessoal poder chegar aqui também. E daqui a pouco a Carol vai vir conversar com a gente sobre esse tema, né? Então só dar uns minutinhos, já tem o pessoal chegando aqui. Conexão estabilizando também. Então já a gente começa. No... O tema de hoje é colaboração, então pensar um pouco de como a gente tem uma visão limitada de recursos e como o nosso olhar geralmente acaba indo mais para escassez do que entender o cenário como uma possibilidade de abundância também, do que a gente pode fazer para colaborar com os outros, para ajudar quem está precisando, de pedir ajuda também. Eu acho que uma sociedade que colabora é uma sociedade mais próspera, porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Agora, na pandemia, eu acho que isso tem deixado mais claro o quanto uma série de atividades são relevantes, são importantes para a nossa vida, atividades simples, complexas, que nos ajudam a dar conta do nosso dia a dia. Então, a gente vive colaborando, vive ajudando um ao outro, resolvendo os problemas juntos, e quanto mais clareza a gente tem dessa importância do papel da colaboração, mais fácil é a gente superar os desafios juntos. Então, acho que quando a gente para ajudar e para pedir ajuda, a gente consegue avançar com mais prosperidade. Hoje já chegou aí o Antônio, a Ana Carolina. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos também. Tem o pessoal que já está curtindo, compartilhando. É muito bom poder contar com a presença de vocês. Lembrem de falar também com os amigos de vocês que são empreendedores, que a gente possa ajudar eles nesse momento. Essas lives, elas surgiram com o propósito de quando eu estava refletindo sobre como ajudar nesse momento de crise. Então, estava pensando muito de qual a retribuição que eu posso dar para as outras pessoas agora, quando a gente está tendo que ficar em casa, repensar o nosso jeito de ser, as nossas atividades. Então, surgiu essa ideia de fazer a live e fazer também uma rede de mentoria, de suporte aos empreendedores. Eu vou colar ali nos comentários o link para um formulário que é para quem é um empreendedor e quiser conversar sobre o negócio. Então, eu estou criando uma rede de colegas professores, consultores, que vão poder estão à disposição para colaborar, para conversar com empreendedores que estão tendo desafios nos seus negócios, para ajudar a refletir um pouco sobre esses desafios que estão enfrentando. Então, a ideia é que pelo menos tenha 2 conversas de 1 hora agendada para poder ajudar a tocar o negócio, a melhorar algum desafio que está enfrentando. Então, essa é a ideia do Repensando o Negócio. Tem as lives, que é compartilhar o conhecimento, o conteúdo, e tem a mentoria, que é uma conversa mais individualizada, que é uma forma da gente superar os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Então, vou chamar agora a Carol
para ela se apresentar, falar um pouquinho de quem ela é, o que ela faz, e depois a gente começa a conversar então sobre o tema da live especificamente, escassez ou abundância, o que a colaboração tem a ver com isso. Carol, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, por colaborar com a gente aqui nessa troca de experiência, de conhecimento. Então, se apresenta aí quem é a Carol, o que a Carol faz e como ela colabora com a sociedade. Legal, José. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Como esse é um tema que eu gosto muito, e eu aprendi que quando a gente colabora, nessa minha experiência com esse tema, de quando a gente colabora e faz alguma coisa que a gente gosta, o negócio se expande e a abundância acontece. Então, eu acredito que eu estar aqui hoje e essa nossa conversa, a nossa aproximação, que foi, acho que uns 2, 3 anos atrás, que a gente se conheceu, foi quando eu trabalhava com esse tema, através de um jogo, e quantas coisas a gente já fez juntos, né? Então, eu estou muito feliz de estar podendo colaborar com você aqui nesse projeto, que eu acho super interessante, num momento importantíssimo da gente ajudar a dar uma visão mais otimista para os empresários, para os empreendedores, porque assim como eu também sou empreendedora, já vou contar um pouco para vocês, eu sei quanto está difícil e quanto a gente tem passado momentos de ansiedade, de medo nesses últimos dias, semanas aí, desde que a pandemia ganhou força aí no mundo, né? Então, como eu falei, eu sou empreendedora já há 4, 5 anos, já é a minha segunda empresa. Eu tive, há 10 anos atrás, uma empresa que eu usei muitos contextos da nova economia e da colaboração há 10 anos, quando nem se falava muito disso, muito intuitivamente, que foi uma loja colaborativa de produtos ecológicos. E naquela época não tinha conceito sobre isso, não tinha a menor consciência do que eu estava fazendo. Hoje, depois de estar trabalhando há tanto tempo com o tema, eu consigo ver o quanto disruptivo eu fui naquela época. Naquela época, eu só segui o meu coração e a minha vontade de fazer alguma coisa diferente no mundo. Hoje eu tenho uma consultoria que eu trabalho... Eu comecei como uma empresa de impacto social, trabalhando autoconhecimento. Comecei com mulheres em situação de vulnerabilidade, depois ampliei esse foco para todo tipo de pessoas que queria entender o seu propósito, o seu lugar no mundo. As empresas começaram a se interessar pelo trabalho, começou a ver a proposta do jogo do Fresh Biz, que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui, que é um jogo que fala como preparar o teu mindset para a colaboração, que foi nessa experiência que eu conheci o Josué. E hoje a minha empresa ajuda a empresários, empresas que querem dar um olhar de impacto social para o mundo e de como atrelar isso à sua cultura e à sua estratégia. Então, e a gente trabalha com o olhar da colaboração. A gente trabalha com uma metodologia que se chama valor compartilhado, de como eu crio valor para dentro da empresa e crio um valor para o mundo. Então, a gente trabalha os princípios da colaboração também dentro das organizações, esse olhar de como colaborar para o mundo ser um lugar melhor para se viver. Então, essa sou eu. Além disso, eu sou casada, tenho 2 filhas, 3 enteados, então uma família bem grande. Meus pais são vivos ainda, estão sofrendo bastante esse isolamento agora na época da pandemia. E eu sou formada em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gestão e gosto de assuntos diversos. Hoje, meu assunto principal que eu gosto é a economia e qual é a economia que a gente precisa construir para um novo futuro, além da colaboração, né? É muito legal, eu sempre gosto muito de conversar com a Carol, e ela comentou aqui do jogo, o Fresh Biz. Foi um jogo que mudou o meu jeito de ver o mundo, assim, eu acho que foi uma experiência bem significativa, me ajudou a tomar a decisão até de me tornar pré-candidato, de ingressar na política, de entender isso como um espaço de colaboração, como uma forma de colocar as minhas competências, aquilo que eu sei, aquilo que eu consigo fazer de melhor para a sociedade, num espaço público,
onde eu posso ter um impacto maior. Então, a ideia, quando eu fui pensar como o empreendedor pode reagir nesse momento, um dos tópicos que veio na minha cabeça logo é colaboração. É aquela experiência que eu vivi no jogo. O jogo, sem dar muito spoiler, mas para mostrar o quanto ele é transformador, assim, ele segue uma lógica do banco imobiliário, mas o objetivo final é todo mundo chegar na ilha junto. Não é um ganhar, é todos ganharem. Então ele tem uma lógica diferente, e com isso a gente é induzido a pensar de uma maneira diferente, mas na hora de jogar a gente mantém todo o nosso comportamento egoísta de querer chegar sozinho. Quando é falado inúmeras vezes, o objetivo é chegar junto. E isso, para mim, fazia sentido falar nessa pandemia. A gente vai passar junto. Não faz sentido eu passar e o meu vizinho morrer e todo mundo se dar mal. Eu acho que o objetivo é a gente passar por essa junto, se ajudando, para que todo mundo... Alguns vão passar com mais dificuldade, tem negócios que estão sofrendo muito mais do que outros, tem negócios que estão tendo uma demanda maior nesse momento, até a parte de mercado, de farmácia, mantém uma estabilidade, mas a maioria está sofrendo. Então, como a gente passa por esse momento se apoiando, pedindo apoio, dando apoio também. Por isso, na hora eu lembrei daquele jogo, lembrei da experiência de colaborar e queria trazer isso para reflexão, assim. E quando eu fui pensar no tema, conversando com a Carol, o primeiro tema a pergunta era escassez. Tipo, para mim estava só a palavra escassez no tema, na chamada. E a Carol já falou, não, escassez ou abundância. A gente tem que mudar esse olhar, não pode olhar só para aquilo que falta, que é o que a gente está vendo na pandemia. Falta emprego, falta renda, falta recurso para a ONG, falta teste para a gente acompanhar o Covid, falta um monte de coisa. Tá, mas o que a gente tem para superar o desafio? O desafio existe, ele é o mesmo, mas trazer abundância para a gente olhar para aquilo que nos ajuda a superar, não ficar travado naquilo que está sendo a barreira. Então, foi bacana quando a Carol respondeu, devolvendo a pergunta assim de escassez ou abundância, porque parece quase uma ofensa pensar em abundância no período da pandemia. Mas eu queria que você explorasse um pouquinho melhor isso, Carol, de o que é essa abundância que a gente consegue ter em sociedade, assim, como ter esse olhar para a abundância e não só para a escassez. Eu acho que eu vou começar falando, José, sobre quando a gente fala de escassez, de abundância, vem uma imagem à cabeça, geralmente, das pessoas, que é dinheiro, né? Recursos financeiros, que é isso onde as pessoas geralmente colocam o seu foco, né? Então, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho esse recurso. E dinheiro não é o único recurso que a gente tem à nossa disposição. E a abundância começa quando a gente consegue compreender e ter a consciência de que dinheiro não é o nosso único recurso. Quando eu joguei o FreshBiz a primeira vez, antes de eu virar facilitadora, eu me percebi muito apegada aos recursos que eu achava que era o dinheiro e pouco atenta aos outros recursos que eu tinha disponível para jogar. E é isso que eu levei depois para minha vida quando eu aprendi a jogar. Que a gente tem muito mais recurso do que a gente imagina. E você vai lembrar do jogo, e isso eu posso falar, não é spoiler nenhum do jogo, que nossos contatos, as informações que a gente tem, as nossas competências, isso são todos os nossos recursos que estão disponíveis. E colaborar é colocar esses recursos disponíveis no sistema, é contar para os outros. A gente também foi criado muito numa lógica de não abrir, não contar as coisas que a gente está fazendo. E hoje eu aprendi que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expõe, mais conexões e informações se abrem, mais possibilidades de ganho a gente tem. Então, eu acho assim, as mídias sociais e os movimentos
que aconteceram nos últimos tempos de trabalhos em redes estão mostrando para a gente de quanto mais pessoas a gente envolve, quanto mais a gente conversa e troca, mais a gente cresce e mais ganhos a gente tem. Isso é a verdadeira colaboração. Então, a gente ter consciência de que a gente tem muito recurso, e aí a gente falou um pouco disso, das competências, se conhecer um pouco, porque você tem muito para entregar e muito para o mundo. E se você coloca em sua disposição, abre uma gama gigante de possibilidades. Eu tenho amigas hoje fazendo máscaras, gostavam de costurar, estão fazendo máscaras e estão ganhando seu dinheiro extra. Não era isso que elas faziam, mas elas tinham essa competência, e aí elas colocaram isso a serviço do mundo. Então, eu acho que é se perguntar o que eu posso fazer, o que eu sei de fazer, quem eu conheço que pode me abrir portas, que informação eu tenho. Depois eu posso trazer um outro exemplo de ter uma informação, o quanto te abre um monte de possibilidades. Isso, sim, abre possibilidades de abundância e de crescimento. Então, às vezes, uma pequena informação que alguém te falou, um comentário, que alguém tem tal coisa, isso já te abre, você conecta essas pessoas. E a gente tem essa capacidade gigante de conectar com o mundo, né? Falam que a gente... a tua distância de uma pessoa para outra, do outro lado do mundo, são 7 pessoas. Você precisa para chegar lá. Então, a gente tem acesso ao mundo inteiro, se a gente quiser. Então, para mim, isso é abundância e isso é colaboração. E eu acho muito legal começar a olhar para esse aspecto de a gente começar a ver outras oportunidades. Assim, também você estava falando dos projetos que a gente está envolvido, para também ter uma liberdade maior de falar do que está precisando. Porque quando a gente não expressa aquilo que precisa, às vezes tem alguém na nossa volta que é um provedor improvável daquele recurso que não vai poder te ajudar. Então, a gente vive numa sociedade muito focada em eu tenho que dar conta. Eu tenho que fazer sozinho, self-made man, eu me fiz, eu que me desenvolvo, o sucesso é meu porque eu batalhei por ele. E não é uma sociedade que está acostumada a mostrar as vulnerabilidades. Então, acho que para cooperar, para a gente colaborar, cooperar, também tem que, de alguma forma, mostrar onde não dá conta e naturalizar isso. Não precisa ter essa preocupação demasiada em dar conta de tudo. Porque se você não mostra as suas fraquezas, as suas fragilidades, aquilo que você está precisando, é difícil alguém vir te apoiar. Você até não vai buscar esse apoio também quando você não entende que precisa de uma complementação, de algum recurso que você não tem acesso, é difícil você buscar isso de alguma outra maneira. Eu estava lembrando agora de uma outra experiência, uma outra reflexão que eu tive no jogo. Eu fiz a minha graduação, na sequência mestrado, doutorado, então sempre fui alguém de estudar, de ler, e eu sei que tem muito conhecimento disponível. Qualquer tema, se a gente quiser conhecer, tem N livros, vídeos, palestras de qualidade disponível. Então, qualquer tema que eu quiser acessar, eu consigo sozinho. E eu tinha essa visão e eu achava, então, que consultoria era um negócio meio de jogar dinheiro fora, porque é melhor eu desenvolver esse conhecimento do que buscar de um terceiro. Ali no jogo eu vi claramente como isso é muito mais lento desenvolver sozinho. Como quando eu busco de algum terceiro, e aí a Carol, a Janete, que era outra facilitadora, eram as consultoras lá, elas tinham um domínio do jogo, do conhecimento, que tinha um momento que podiam atuar como consultoras, que era um atalho tremendo, que a gente podia chegar naquele nível de consciência, mas ia levar algumas horas, alguns dias jogando. E isso é o valor também. Quando eu entendo o valor do conhecimento do outro, eu faço esse gesto de buscar. Então foi ali que eu aprendi a valorizar cada vez mais a ideia de consultoria, porque alguém que é especialista, que conhece muito o tema, que já refletiu sobre ele e que vai poder me dar uma dica rápida. Eu posso aprender aquilo que o consultor sabe? Posso, mas eu vou gastar 50, 100, 200 horas, quando o consultor pode, em 1 hora, dar um bom resumo daquilo que eu preciso saber naquele momento.
Então, acho que isso também entender as diferentes competências que existem, de como os diferentes níveis que as pessoas estão aceleram o desenvolvimento. Quando eu aceito a colaboração do outro, eu acelero o meu processo. Quando eu colaboro com o outro, eu acelero o processo do outro. Então, acho que isso é muito legal dessa troca de se colocar disponível, assim, de olhar para aquilo que a gente tem, de poder ajudar, e também daquilo que a gente precisa e buscar. Eu acho que colaboração tem essas duas frentes, de alguém vai ter esse recurso disponível de alguma maneira, esse conhecimento, esse contato, a forma de resolver algum problema aqui que eu estou enfrentando, e aí eu deixo de olhar para a escassez, eu paro para olhar para o problema, como que eu resolvo aquele problema, de que forma eu vou encontrar alguma solução para esse desafio, né? Com certeza, José. E é incrível que quando você fala o que você precisa, quão rapidamente você acessa aquele recurso. Duas experiências muito... um dos workshops que eu conduzo, a gente faz com que os participantes façam isso, né? Falem o que eles têm a oferecer e o que eles estão precisando. E é incrível como, na sala, com os participantes, a gente já consegue resolver a maior parte dos problemas que estão ali, que são demandas que as pessoas têm. E as pessoas estão disponíveis a ajudar. A gente gosta muito de ajudar, mas a gente não gosta de pedir ajuda. E eu acho isso uma reflexão muito interessante, porque se eu gosto de ajudar e se isso me causa um prazer, eu me sinto bem ajudando, por que eu não dou esse prazer para o outro, dele poder me ajudar? Né? Então, pedir ajuda é uma dificuldade que a gente tem hoje. E uma coisa que o dia que eu aprendi isso, que me falaram isso, falaram assim, nossa, mas você gosta tanto de ajudar, mas por que você não pede ajuda? Eu fiquei curiosa com isso, né? E aí eu comecei a pedir e ver o quanto eu permito que a outra sinta o prazer de me ajudar, assim como sentia prazer de ajudar os outros. Uhum. E a gente está tão acostumado a ver o que não funciona, ou isso, e também nessa questão de ter que dar conta, eu tenho que fazer sozinho. Eu acho que isso é um grande desafio para a gente quebrar enquanto sociedade, né? Tem uma pergunta. Eu ia falar dessa pergunta do Cláudio. Não sei se tem alguma outra. Aqui, né? Como construir a colaboração em uma sociedade cada vez mais polarizada? Eu compartilhei até com o Josué ontem, eu acabei de terminar de ler um livro essa semana que chama Trabalhando com o Inimigo, que ele fala sobre uma metodologia de como criar colaboração com quem a gente não gosta, a gente discorda ou desconfia. E a gente acha que a gente só pode colaborar com quem a gente concorda, ou gosta, ou tem a mesma opinião. E essa metodologia é incrível, foi usada no Apartheid, foi usada em vários projetos com grandes complexidades, com atores diversos, que tinham pensamentos completamente opostos, e ela permite, ele dá um case de uma colaboração estendida. Então, você não precisa chegar a um consenso, mas você precisa criar cenários do que vão acontecer se o status quo se manter. E aí, com a criação desses cenários, todo mundo colaborando na criação desses cenários, porque todo mundo tem um ponto de vista sobre como está a situação e aonde tem que chegar. E pontos de vista contraditórios, polares, como o Cláudio falou, são importantes para criar esses cenários e o que vai acontecer no mundo. E aí, a partir daí, mesmo os grupos com pensamentos diferentes conseguiram chegar em melhores soluções nesses países, nesses contextos onde essa metodologia foi usada. Eu acho que é um livro que vale muito a pena todo mundo ler e ter contato com essa informação, principalmente nós aqui do Brasil, que temos essa situação bastante polarizada, e a gente tende a se fechar nesse momento e a querer ficar só com as pessoas próximas que concordam, né? Foi aquele boom das eleições de cortar relações, sair de grupos de amigos, e na realidade a gente precisa aprender a ouvir a opinião do outro, aprender a dar a nossa opinião, nosso ponto de vista, e saber que nenhuma delas é 100% verdadeira, que existem outros caminhos além da nossa opinião, né? Uma coisa que eu tenho refletido sobre esse ponto também é o quanto a gente está refém de um jogo já jogado.
como a gente está debatendo o passado e não parando para construir o futuro. Então, não busca consenso, porque no fundo não está falando de futuro, da onde a gente quer chegar, e aí vão ter caminhos alternativos de fato, e a gente deveria buscar o mínimo divisor comum, ou o mínimo múltiplo comum, aquilo que é consenso, que dá para caminhar por ali, que todo mundo concorda. A gente parece que está refém de ficar revisitando o passado. O tempo inteiro, não, mas foi isso, foi aquilo, o outro e o outro. Tá, e daqui do hoje para o futuro? Qual futuro primeiro que a gente quer construir? Que aí a gente vai ter essas demandas, vai ter a oportunidade de colaboração, e aí como a gente colabora para chegar lá. Então, acho que voltar a falar do futuro é uma forma de a gente conseguir colaborar mais também, porque, trazendo a analogia do jogo de novo, quando a gente quer chegar na ilha, a gente tem que olhar para frente, não dá para... Você pode até reclamar da rodada anterior, que foi um movimento que prejudicou a mesa inteira, que poderia ter feito diferente, mas a gente tem 10 minutos para chegar lá, o que a gente faz nesses 10 minutos? Acho que está faltando um pouco esse senso de vamos resolver as coisas, não ficar só vendo o que deu errado no passado. Eu acho que isso ajuda também a superar essa polarização quando a gente define problema, e aí claro que tem os limites de quem a gente vai chamar para a mesa, também tem que aceitar que é problema, né? A gente está vendo no Brasil um negacionismo básico de não tem pandemia, aí é difícil você colaborar para superar a pandemia se alguém não tem essa visão básica de que tem uma pandemia acontecendo. Eu acho que aí é chamar quem entende que é sério e resolver o problema junto. Então, vamos chamar o máximo de gente possível, mas que tem um alinhamento mínimo. Então, se não é pandemia, cara, vamos trazer quem acredita que é pandemia, quem leva a sério e quem pode ajudar a resolver junto. E aí, pensando no negócio, como que a gente vai olhar para os negócios também? Eu acho que são desafios que a gente consegue trabalhar junto, superar junto, né? Eu acho que você tocou 2 pontos bem importantes, Josué. Primeiro é a gente se responsabilizar e não responsabilizar o outro pela mudança e pelo futuro, né? E para você colaborar, eu acho que você tem que ter muito essa postura de você se conhecer, saber quem você é e se responsabilizar pelos resultados. E a outra de não agir para o futuro com um olhar para o passado. A gente acaba carregando muitas crenças que vêm da nossa educação, do nosso passado. No jogo isso aparece muito, porque eu falo sempre no jogo, desde o começo, que não tem regra o jogo, que tudo pode. E as pessoas passam o jogo inteiro perguntando, mas eu posso fazer isso? Mas eu posso fazer aquilo? Então a gente se limita muito porque a gente cria regras invisíveis na nossa cabeça que tem a ver com as nossas crenças e com o jeito que a gente pensa, com o jeito que a gente foi criado. Então, sair desse lugar de que não pode essa solução, porque tudo pode na vida. A gente pode dar a solução que a gente quiser. E o que é bacana na colaboração é isso, porque a ideia de muitos acaba transformando num negócio muito melhor do que se você fosse fazer sozinho, criar sozinho. Mas você tem que primeiro se responsabilizar e trazer até o melhor para essa colaboração e tentar deixar de lado aí essas crenças, o passado, tentar construir o futuro com olhar para o futuro mesmo, sabendo que tudo pode. A abundância está aí para a gente acessar a hora que a gente acreditar nela, né? E esse autoconhecimento ajuda também a perceber como dá para ajudar melhor os outros. Por exemplo, algo que eu percebi claramente ali foi de como, para mim, é importante ter uma segurança, uma estabilidade. Quando eu estou num ponto de estabilidade, eu consigo ajudar melhor todo mundo. Eu não sou um cara que me arrisco muito. Então, dentro de uma zona de segurança, eu consigo colaborar muito. Se eu estou fora da zona de segurança, para mim, eu fico travado no que fazer. Assim, para mim é algo bem desafiador. De como é muito mais fácil colaborar quando eu estou num ponto que eu estou dominando o jogo, não dominando, mas
eu estou entendendo o jogo, aí eu consigo colaborar melhor do que no momento que eu não tenho muita clareza do que está acontecendo. Então, isso acho que também é se conhecer, de entender esses diferentes jeitos de você lidar. Tem pessoas que são muito mais ousadas, que vão colaborar mais no desconhecido, vão ousar mais, vão arriscar mais, vão sair da zona de conforto. Isso é importante para a mesa, é importante para todo mundo. É importante que tenha o conservador, é importante que tenha o arrojado, porque aí a gente encontra o equilíbrio também. Eu acho que isso é legal pensar na sociedade junto, não depender de um ou outro, assim, a gente poder estar junto com as diferentes competências, com as diferentes personalidades, superando os desafios que a gente enfrenta, né? E aí, trazendo mais para o contexto de negócio, assim, que é um dos objetivos, a gente tentar ajudar os empreendedores que estão vivendo o desafio. Eu acho que tudo que a gente falou é sociedade, é negócio também, mas um ponto que você já tocou, mas que eu acho que vale a pena enfatizar um pouco mais, é como a gente tem uma visão limitada de recursos. Como o recurso Sim. acaba sendo dinheiro. Se a conta está perto do zero, se não tem poupança, se não tem isso, eu não tenho recurso. Mas recurso é muito mais que dinheiro, é rede de relacionamento, é competência, é aquilo que eu sei fazer, é gente que pode me ajudar a fazer melhor, é gente que pode me ajudar a repensar o negócio, e tudo isso nos ajuda a mudar essa realidade, assim. Então, acho que é um ponto que a gente pode falar um pouquinho mais disso, de o que são recursos? Por que a gente tem uma visão tão limitada de só olhar para dinheiro? Eu acho que, volto a falar que eu acho que é muito da nossa criação, da história de vida que a gente viveu até hoje, né? Então, eu trabalho agora com 2 redes colaborativas e eu estou vendo, assim, uma explosão de recursos disponíveis no mundo nesse momento da pandemia. Basta ver a quantidade de lives, cursos grátis, coisas que a gente tem à disposição e que a gente não precisa de um centavo para acessar, né? Então, tem muita informação, tem muita coisa disponível. Quando a gente se apega à questão só financeira, você não consegue dar passos para frente no teu negócio. Então, hoje aqui mesmo, o José está oferecendo uma mentoria para as empresas, de forma gratuita, com professores, com colegas. Isso é um recurso que poucas empresas teriam acesso, né? Que poderia custar dinheiros, né? E hoje está acessível. Então, se a gente pensar que a pandemia trouxe escassez, eu vejo que a pandemia trouxe muito mais abundância para a gente, quanto que a gente está tendo acesso de coisas que a gente não teria, né? Então, a gente tirar essa mentalidade de que recurso é só dinheiro que a gente precisa. É lógico que a gente precisa de um certo número de dinheiro, mas tem tanta gente achando coisas criativas de trocas de serviço, né, de trocas de clientes, ou de ir junto aos clientes. Eu acho que empresários cada vez mais vão se juntar para oferecer soluções mais completas para um cliente, né? Isso é uma forma de colaborar. Às vezes você não precisa de recurso. Hoje mesmo eu estava facilitando um grupo, a gente faz um trabalho de mentoria para empresários, tinha uma empresária de Portugal no grupo, e ela é da área de contabilidade. E aí tinha um outro rapaz que era da área de comércio exterior, e os dois começaram a conversar e entender que eles poderiam oferecer os serviços juntos. Então, um acessaria a carteira de clientes do outro. Então, se isso não é colaboração e não é abundância, quanto mais a gente se junta, né? E, assim, obviamente, eu não preciso me juntar com uma pessoa que oferece o mesmo serviço que eu, mas também posso, né? E posso criar uma empresa que tem uma possibilidade de ser maior, crescer e atingir mais pessoas. Então, a gente tem que olhar para todas as possibilidades que aparecem na nossa vida. Então, e não ficar limitado à questão de tenho dinheiro para fazer isso ou não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falei que eu ia dar um exemplo. No primeiro projeto piloto que eu fiz na minha empresa, eu não tinha dinheiro, quase nada, um pouquinho que eu tinha era para algumas despesas básicas e eu precisava de uma sala para fazer o grupo. E aí, como eu falei, como informação é recurso. E eu fiquei sabendo por uma conversa na prefeitura que um clube tinha uma sala disponível.
Eu fui lá, passei meu olhinho de peroba na cara, bati na porta do clube, falei, olha, tô sabendo que vocês têm uma sala aqui, eu tô querendo fazer um projeto social nesse bairro, e o pessoal da prefeitura falou que vocês têm uma sala. Ah, pode entrar, usar. Eu usei por meses a sala deles, não paguei nem um centavo, e ainda forneci um cafezinho pra gente. Então, às vezes, basta a gente ter uma informação e eu consegui fazer o curso, meu projeto piloto, porque eu acessei um recurso que estava lá parado. Às vezes está parado para o outro e é um recurso extremamente importante para você. Uhum. E ter isso de correr atrás, né? De entender o recurso que precisa e ter a cara de pau nesse momento de ir lá bater, perguntar, buscar colaboração, né? Se a gente não se movimenta, é difícil alguém colaborar, é difícil alguém poder te apoiar. Então, acho que isso é importante também. E aí vale muito para o empreendedor isso, de o que você está precisando nesse momento. É repensar o teu negócio, busque falar com as pessoas que você conhece, que possam te ajudar, se cadastre ali na rede de empreendedores, de mentoria também para empreendedores. O que você está precisando? Acho que ter essa clareza é importante para você correr atrás e as pessoas poderem colaborar. Se a gente não fala o que está precisando, não vai aparecer, não vai ser um sinal mágico que aquilo vai cair na nossa mão. Então, a colaboração também é ativa. Depende de eu bater na porta, de mandar um WhatsApp, de chegar lá na associação, no clube, para perguntar se a sala está disponível. Então, tem que buscar, e isso também é um processo ativo. Quando eu tenho aqui umas frases que eu gosto de reler de tempo em tempo, e são diversos poemas, inspirações, trechos de música, e essa é uma da Carol, que eu escrevi logo depois do jogo. Provavelmente não foi literal do jeito que ela falou lá, mas foi as reflexões assim de se estamos utilizando nossas action cards, que são essas cartas que injetam mais recursos no jogo, competência, contato, recurso, que podemos utilizar para alcançar o resultado que desejamos. Se a gente tem feito isso, usado aquilo que a gente tem disponível, eu acho que é a primeira reflexão. Mas a segunda, que eu acho que é tão importante quanto, é se a gente tem colocado na mesa aquilo que a gente tem disponível. Então, de que forma eu estou colaborando com quem precisa de colaboração? Isso, para mim, me marcou muito, assim, que quanto mais cedo eu coloco o Action Card na mesa, quanto mais cedo eu deixo o recurso disponível, mais a sociedade se beneficia, mais as pessoas se aproveitam daquele recurso. O recurso ele é uma espiral progressiva, é um ganha-ganha, é o curva exponencial que agora a gente está aprendendo que é no aspecto negativo, acho que também é no aspecto positivo. É uma multiplicação de multiplicação. Então, quando eu começo a ajudar mais cedo, mais gente vai se beneficiar no médio prazo. Se eu deixo para ajudar no médio prazo, as pessoas só vão se beneficiar no longo prazo. Então, acho que isso é importante também a gente entender de o que eu consigo colaborar hoje. Não é amanhã, depois da manhã, quando a pandemia passar. Algo que me angustiou muito no começo da pandemia é de perguntar como eu posso colaborar agora, que eu sei que agora que as pessoas estão precisando. Não é quando passar por isso. É de como agora, no meio da crise, no meio da tempestade, a gente pode, de alguma maneira, ajudar quem está precisando. E quanto mais cedo eu conseguir ajudar, mais a sociedade se beneficia. Não é só lá no final, na hora que está terminando o jogo, nos 45 de segundo tempo, que eu vou chegar para ajudar. É aquela onda do avião também, coloque a máscara primeiro em você. Você também tem que saber o que você precisa, as suas necessidades. Não é você sair colaborando e doando e ajudando todo mundo sem antes você cuidar do que você precisa. Mas você ter clareza do que você precisa e do que você pode doar, o que você tem para doar, que são suas competências, suas informações, sua rede de contatos, e colocar tudo isso à disposição das pessoas que você quer colaborar e que podem também trazer coisas úteis para você, isso é a colaboração de verdade. Bom, acho que eu daqui a pouco vou colocar o link aí do livro também, dos Novos Empreendedores. É bem bacana essa experiência, quem puder ler, traz muito dessa ideia de colaboração
de olhar para a abundância também, não só para a escassez. Eu acho que vale a pena a leitura para a gente refletir e poder trabalhar isso na sociedade. Outro ponto que a gente tinha comentado de falar hoje, Carol, era da questão de como desenvolver esse senso de colaboração. A gente já passou por alguns elementos, mas eu acho que dá para deixar mais claro a ideia do se conhecer. Uhum. Para colaborar é importante se conhecer. E por que isso é tão importante, então, para a colaboração? Eu acho que não só para colaboração, acho que para a vida, para tudo é importante você ter clareza de quem é você, de quais são, o que você tem de bom, o que você tem a desenvolver, o que você precisa. A gente falou de vários elementos aqui. Você precisa saber o que você precisa, você precisa saber quais são as suas competências para colocar isso à disposição. Para mim, a minha vida mudou muito quando eu comecei a tentar conhecer e entender quem eu era de fato, quais eram as minhas motivações, quais eram as minhas crenças limitantes. Tem até o Juliano falando alguma coisa sobre crença limitante aqui, né? Crença limitante é aquela que você acredita, mas não sabe por que você acredita, você age daquele jeito. E geralmente tem a ver com influências na tua vida, nos teus pais, na escola, nos amigos, te influenciaram de alguma maneira e você age de algum jeito através dessa crença. Quando a gente descobre as nossas crenças limitantes, eu tinha uma crença limitante que eu descobri, eu achava que eu não deveria empreender, que empreender era uma coisa arriscada, porque eu fui educada para ser funcionária e que eu só teria valor e sucesso na minha vida se eu tivesse uma carteira assinada. Quando eu saí de uma grande empresa, quando eu tinha 22 anos de idade, que eu falei para meu pai que ia pedir demissão, eu estava com uma carreira próspera, ele achou que eu tinha ficado maluca, completamente doida, né? E eu voltei depois para a empresa, porque eu falei assim, realmente eu fiquei maluca, meu pai tem razão. E eu demorei muitos anos para quebrar essa minha crença limitante. Então, assim, eu acredito muito na força do autoconhecimento, na força de você saber quem você é, o que te move, tanto para bom quanto para ruim, o que te limita, né? O que te bloqueia a tomar novas atitudes, o que te bloqueia a colaborar, porque muitas coisas vêm disso, dessas nossas crenças. Eu gosto muito de uma metodologia que é a do estudo biográfico, para você poder entender e conhecer um pouco mais. Então, você estuda a história da sua vida e essa história traz muitas pistas de quem é você e qual é teu propósito nesse mundo, o que te move. Tomar a Vida nas Próprias Mãos é um livro que eu li recentemente e eu usei essa metodologia no primeiro programa de autoconhecimento que eu me inscrevi e depois eu uso ela também nos programas de autoconhecimento que eu conduzo, que eu conduzi junto com as mulheres, que eu conduzi junto com pessoas que queriam achar o seu propósito, e eu acho que te dá muita informação. Você está sabendo quem você te ajuda a tomar as melhores decisões na vida, senão você toma as decisões que outras pessoas tomariam e não as que você tomaria. Legal. Nessa fala do Juliano também ali da questão de colaboração em sociedade, um dos sinais de uma sociedade próspera é uma sociedade que colabora. Uma sociedade que colabora e que confia, porque eu colaboro também, no fundo, na confiança de que quando eu precisar que alguém estenda a mão para mim, alguém vai estender. Não, geralmente nem a mesma pessoa. Na vida em sociedade, você ajuda um e depois lá no futuro alguma outra pessoa te ajuda. Eu acho que é isso, assim, a gente ter a visão também que não sai devedor de quem nos ajudou. Não é algo que alguém me ajudou, então agora eu tenho que retribuir o favor para aquela pessoa a qualquer preço. Eu acho que é colaborar com quem está precisando. Às vezes quem me ajudou naquele momento não precisa das minhas competências, dos meus recursos, mas tem outras pessoas que precisam. Então não é uma troca de pega de um lado e devolve do outro, não é uma troca de contabilidade, você entrega algo, tem que devolver algo.
Então, acho que é algo de eu entrego o que eu tenho e eu também consigo receber quando eu preciso. E isso, pensando no negócio, nesse momento, é como que eu vou acessar esses recursos para me reinventar, para poder me adaptar nessa mudança, nesse novo contexto. Como, de repente, até vou buscar outro caminho, vou deixar o meu negócio, que ele não vai fazer sentido nenhum durante essa pandemia, eu tentar retomar ele, todas as opções que eu vi na minha cabeça e conversando com a minha rede, são opções que colocam em risco a vida de pessoas. Então, como que eu me reinvento de apoio outros negócios, outras atividades, me coloco em outra posição também nesse momento? Eu acho que isso também é ter essa capacidade de não ficar insistindo infinitamente, fazer da mesma maneira, da mesma forma, é ter essa capacidade também de entender o cenário, entender essa realidade. Dentro desse contexto, como que eu vou buscar me reinventar? E quais são os recursos que eu tenho disponível para me reinventar? Como que eu posso buscar competências, pessoas, também olhar para aquilo que eu sei fazer, eu acho que é muito importante, assim, nessa hora de se reinventar, quando fala o autoconhecimento, mas também a ideia de a empresa se conhecer, a empresa entender quais são as competências que ela tem, e aí ela pode se reinventar dentro desse momento. Às vezes é de mudar, você comentou das amigas que estão produzindo máscara, mas teve indústrias inteiras que mudaram a produção para EPIs, que é o que está precisando agora. Então, em vez de ficar produzindo camiseta para um comércio fechado, vamos produzir EPI que está faltando no mercado, estava com dificuldade até de comprar, era muita coisa importada. Então, como que eu posso, através das minhas competências, dos meus recursos, atender aquelas demandas que a sociedade tem hoje? Eu acho que esse é um desafio também para a gente conseguir colaborar de uma maneira mais efetiva, né? Sim, e aí que eu falo da importância do autoconhecimento. Quando na empresa tem sócios, isso é bem fundamental também, porque é importante saber quais as competências de cada um envolvido. E aí usar o que cada um tem de melhor para potencializar o negócio e conseguir ter um olhar mais ampliado para qual é a necessidade desse momento, né? Falando em recursos disponíveis, né, José, a gente colocou ali nos comentários um link para uma pesquisa que se chama Personal Values Assessment, que é para você fazer a tua pesquisa de valores, para você aprofundar no teu autoconhecimento. Isso é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta internacional que está disponível, o acesso gratuito. A gente usa em projetos e empresas para trabalhar a liderança, para trabalhar as equipes. Então, eu acho que quem quiser fazer, você recebe um relatório bem completo. E se vocês depois quiserem uma conversa sobre isso também, o José pode passar o contato, a gente pode fazer uma conversa sobre o que saiu do diagnóstico de vocês, mas eu acho que dá um bom panorama de quem são vocês através dos seus valores, o que vocês valorizam na vida e como que isso, porque os valores é que nos movem no dia a dia, né? O que a gente valoriza, o que a gente dá valor é que nos coloca em movimento. Então a gente colocou aí disponível para vocês o link dessa ferramenta de diagnóstico de valores pessoais gratuita, que eu acho que pode dar uma boa ajuda aí para quem é empreendedor. É mais fundamental ainda conhecer o que te move, principalmente nesse momento de pandemia, que talvez você tenha que ressignificar o teu negócio, mudar de rumo, então você tem que conhecer muito do que te move. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente parar para se olhar, se entender e entender também daí as demandas que tem a sociedade, o que está precisando de colaboração nesse momento. Eu acho que esse é um grande desafio da nossa vida em sociedade, de poder um apoiar o outro e tentar encontrar o significado nesse processo de quando eu vou me desenvolver, quando eu vou trabalhar. Eu acho muito legal a gente poder encontrar uma forma de trabalhar que seja significativa e também encontrar de que forma isso contribui para a sociedade. Não é algo só... Para mim é muito difícil desvincular
autorrealização com estar num contexto que as pessoas estão bem. Tem até uma música, não dá para ser feliz sozinho. Eu acho que faz muito sentido, assim, não dá para... Ah, não, eu estou bem, estou na minha casa, estou protegido, tenho comida, papel higiênico para passar meio ano, um ano, então não estou muito preocupado com o que vai acontecer. A gente está vendo uma série de exemplos até de pessoas que tiveram comportamento egoísta, que tinham recursos, que tinham renda mais alta, que estão sendo também acometidas pelo Covid. Então, a sociedade está sofrendo junto. Não dá para ser feliz numa sociedade doente. A gente tem que ajudar a curar a sociedade para poder ser feliz junto também. Eu acho que a felicidade está alinhada com o cuidar um do outro, com estar bem junto também. E é uma sociedade curada da doença agora do Covid, mas também curada da doença da escassez, dessa lógica de me dar bem sozinho, de só importa aquilo que eu preciso, não me importo com o outro, com outras questões. Então, acho que são os dois pontos, assim, da gente aprender a superar esse desafio, mas também nos reinventar enquanto modelo de sociedade, que é uma sociedade hoje doente da questão sanitária, mas também é uma sociedade doente da perspectiva econômica. Eu acho que agora tem escancarado uma série de problemas que a gente finge que não existem no Brasil, de desigualdade, de miséria, de pobreza. Quando a gente para olhar no meio da pandemia, tem pessoas que não conseguem fazer isolamento, porque não tem renda mínima nenhuma garantida, porque não tem um espaço de isolamento, porque tem uma precariedade de saneamento. Então, acho que esses são desafios para a gente encarar enquanto sociedade também. Não ficar confortável de não achar que a prosperidade pode ser possível sozinha. Eu acho que a gente criou um mito nas últimas décadas que a prosperidade é individual. Eu acredito muito mais na prosperidade da sociedade. Ela é coletiva, então eu estou feliz junto com um grupo que está feliz. Que se eu estou feliz, mas todo mundo à minha volta está triste, é muito estranho. Não dá para... Para mim é quase macabro alguém sorrindo no meio de um ambiente de todo mundo triste, assim, o esquizofrênico, ou não está alinhado com aquela realidade. Então, como a gente transmite para a sociedade essa forma assim de viver junto, de poder colaborar, de poder melhorar, se desenvolver junto? Carol, estamos indo para o finalmente aí da nossa live. Quer fazer uma fala final da colaboração, de abundância? Eu acho que eu queria deixar um recado para os empreendedores aqui, ou para quem vai ser. Eu acredito que todo mundo é meio empreendedor ou intraempreendedor, se está trabalhando numa grande organização, que esse momento está trazendo, mostrando, deixando escancarado todos os desafios que a gente tem, como você acabou de falar, Josué, mas que mostra-se, então, grandes oportunidades para quem tem essa mentalidade de empreender e de resolver. E, para mim, o empreendedor é um grande resolvedor de problemas. Então, eu desafio as pessoas aqui a pensar como resolver esses problemas da sociedade, através de expressando no mundo, através de um negócio, de uma empresa, um negócio social. E eu sei que eu não passei essa dica para você, mas vou deixar por último aqui. Eu acho que quem traz uma reflexão é um curitibano que escreveu, que é o James Marins, escreveu o livro A Era do Impacto, e ele fala muito dessa mentalidade empreendedora que a gente está precisando, né? Do Instituto Legado, essa mentalidade que a gente está precisando cada vez mais dos empreendedores, de solucionadores dos grandes desafios que a gente tem na sociedade. E eu acho que a pandemia está deixando isso cada vez mais evidente, mais claro, e os empreendedores do futuro são esses que vão nos ajudar a resolver esses problemas que estão surgindo hoje. E é junto. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais vendo que é colaborando que a gente chega lá, e que a abundância está aí para todo mundo, que é só a gente querer olhar para ela, porque se a gente ficar focado na escassez é o que virá para a gente, mas se a gente abrir esse olhar para a abundância, a gente consegue atingir todos os nossos objetivos com os recursos que estão disponíveis, e a gente não ficar focado só aí no recurso financeiro, que esse eu também não acredito ser escasso, ser abundante, se a gente souber olhar para ele da forma correta. Né?
E é legal a hora que você falou de empreendedor como um resolvedor de problema. Eu gosto muito dessa abordagem. Tem um projeto que eu apoio na Escola Municipal da Lagaça. A gente ensina empreendedorismo sustentável para crianças do pré até quarta série, até quinta agora. E a gente fala muito que está ensinando alguns conceitos de que eles se tornem resolvedores de problemas. Então não é o foco ali abrir o negócio, o foco é ter esse espírito de entender o problema e resolver ele. Eu acho que quando a gente olha só para o problema, acaba percebendo essa escassez, tem muito problema em volta. Mas quando a partir do problema você olha como resolver, fica mais fácil enxergar a abundância. Então é a partir do problema que eu vou buscar os recursos, aí eles abundam. Se eu fico restrito a olhar para o problema, de fato eu fico limitado, às vezes até impotente. Cara, é muito grande esse problema, como que eu vou superar? Agora, quando eu entendo que existe o problema, e aí eu paro de novo, faço um segundo movimento para olhar como resolver ele, aí eu acho que eu consigo ver mais essa abundância de recursos disponíveis. Então, a gente acaba parando na primeira etapa, de entender o problema. Entendeu, achou ele grande e não vai encarar. Quando eu entendo o problema, agora eu tenho que olhar o que eu tenho na minha rede, na minha mão, competência, recurso, que eu vou poder resolver esse problema. Então, olhar a partir do problema, não olhar pro problema. A partir de onde que eu estou, do desafio que eu tenho que enfrentar, resolver, qual o próximo passo que eu posso dar? O que eu tenho à minha volta que me ajuda a superar esse desafio? Acho que quando a gente muda esse olhar, é a partir do problema, não pro problema, fica mais fácil olhar também para a abundância, que os recursos estão aí e tem gente a fim de ajudar. Eu acho que isso é algo importante assim para a gente destacar. Tem muita gente querendo ajudar. A Carol topou o convite para participar dessa conversa, quer ajudar. Eu estou aqui querendo ajudar. Tem uma rede de professores, colegas consultores que também querem ajudar empreendedores. Vou colocar o link de novo ali nos comentários. Quem quiser ter uma conversa, ter uma mentoria para poder falar do negócio, se cadastre, a gente vai conectar nessa rede para poder ajudar todo mundo. Semana que vem eu vou conversar com a Morgana, na próxima quinta-feira, sobre Faça Acontecer, em tempos de crise, como a inovação e o marketing podem ajudar a encontrar alternativa para o negócio. Então tem gente querendo ajudar. E a gente consegue superar esses desafios quando trabalha junto, né? Carol, quer dar mais uma palavrinha final? Acho que eu quero te agradecer, José, pelo esse convite, por esse momento. Acho que assim, foi muito gostoso a gente conversar aqui, a interação do pessoal. Estou vendo quanta gente conversando e falando ali no chat. Eu acho que essa colaboração e essa abundância está disponível para todos. Então, a gente demonstrou isso hoje, né, nessa conversa, como a gente está ajudando um ao outro nesse momento e em vários momentos da nossa vida. Então, estou muito feliz e agradecida por esse convite, por ter passado esse tempo aqui que voou, né, com você. Boa. O bacana de... Aqui está o link para quem quiser preencher, fazer o cadastro como empreendedor. E o bacana dessas lives, assim, tem sido minha primeira experiência, essa é a segunda de conduzir essas conversas, é que eu tenho uma oportunidade de bater mais uma hora de papo para alinhar essa conversa de uma hora. Então, eu aprendo já antes, aprendo durante também nessa interação, nessa conversa, e a gente sempre pode trocar um pouco de conhecimento e, com isso, tentar colaborar com mais pessoas que estão repensando o negócio, estão vivendo esse desafio enquanto empreendedores também. Carol, muito obrigado pela sua generosidade. É muito bom poder conviver com você, poder ouvir você, poder conversar com você. Eu sempre aprendo bastante também. O Juliano está pedindo o link para o teu perfil, já vou colocar ali nos comentários também. Claro. Quem quiser acompanhar, Carol, uma pessoa fora de série, vale a pena seguir, acompanhar os negócios que ela faz, os projetos que ela desenvolve nas comunidades mais vulneráveis também, conectando empresas para poderem gerar um impacto social mais efetivo. Vale a pena vocês acompanharem. Se quiser falar um pouquinho do teu negócio nesse fechamento também, Carol.
Ixi, José, eu estou com tantas frentes que vai ser difícil eu resumir. Eu entrei em 2 novas redes colaborativas, uma é o Parsifal 21, que é uma iniciativa para apoiar a criação e transformação de negócios com impacto, sejam negócios lucrativos e tragam impacto para o mundo. A gente tem feito reuniões semanais apoiando empresários nesse momento, e eu estou com a minha empresa, Redvolution 21, que está fazendo esse olhar do impacto da cultura organizacional, como trazer isso para dentro, né? A área de sustentabilidade não ser mais um apêndice nas empresas e sim fazer parte do DNA das empresas. Então, isso que eu apoio, através do Parsifal e da consultoria. E eu tenho os projetos sociais com a Marilis, que são os projetos que vão na ponta trabalhar autoconhecimento com pessoas em vulnerabilidade, trabalhar empreendedorismo com essas pessoas e como elas gerarem renda. Então, tem um pouco de tudo lá, se quiserem olhar no meu LinkedIn, acho que tem um resuminho lá de tudo todas as frentes que eu estou atuando. Então tá, Carol, muito obrigado. Quem quiser depois passar para alguém o link além do Facebook, eu vou subir no meu canal no YouTube. Vou depois deixar o link aqui no Facebook, Instagram também. Então, quem quiser acompanhar, poder compartilhar esse material com alguém, fica à vontade. Carol, muito obrigado. O pessoal que acompanhou aí, que comentou, Juliano, Maíra, Mirella, Rodrigo, uma galera que estava comentando aí, muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Muito bom poder bater esse papo com vocês. E a gente espera estar colaborando um pouco com a sociedade para a gente superar esse desafio juntos. Tchau, uma boa noite para vocês. Boa noite.